Começar no espírito e terminar na carne significa mesmo começar na fé, agindo a fé, e terminar no pecado? Terminar afastado do altar? Quer entender comigo o que realmente Paulo quis falar para os Gálatas quando ele comenta, quando ele fala essa expressão: vocês começaram no espírito e agora são tão insensatos que querem terminar na carne? Quer entender comigo que realmente esse texto bíblico quer nos ensinar? Então eu te convido a ficar comigo até o final do vídeo, a se inscrever no canal, deixar o seu like, seu comentário, dúvidas, perguntas, que conforme a gente for recebendo, a gente vai aí responder vocês, mas principalmente compartilhe, meus amores, essa mensagem para que ela venha alcançar mais pessoas, nos ajude na divulgação deste trabalho de tão grande importância que é levar a verdade das escrituras, a verdade que vai levar as pessoas ao novo nascimento, levar as pessoas à salvação da alma, e a gente conta com vocês para nos ajudar a compartilhar essas mensagens tão importantes, vitais, de vida eterna ou morte eterna. Fica comigo e vamos entender um pouquinho mais sobre este texto tão polêmico de Paulo aos Gálatas. Então, meus amores, estamos aqui hoje para gravar mais um Textos em seus contextos. Vocês sabem que nós temos uma playlist aqui no canal específica só para ajudar vocês a entender aqueles versículos tão famosos, tão conhecidos, que todo mundo sabe de cor. Todo mundo sabe repetir que nem papagaio, mas que infelizmente muitas vezes as pessoas só repetem, mas não sabem o que eles significam. Por quê? Porque são ensinados por aí de qualquer jeito, são ensinados aí, tirados totalmente de seu contexto histórico, totalmente daquela intenção do autor de ensinar, e são tirados aí de contexto para ensinar heresias, ensinar aí coisas que não tem nada a ver com o espírito da Bíblia. Então hoje, mais uma vez, vamos pegar um texto aí muito conhecido, né? Sabe aquele textinho que diz assim? Eu vou ler para vocês e aí a gente já vai discutir com eles. Eu quero que vocês acompanhem comigo lá no livro de Gálatas, capítulo 3, e versículo... A gente vai ler do 1 até o 3, tá bom? Mas o versículo chave é o 3. Diz assim: Ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Quero apenas saber isso de vós. Recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Aí vem o nosso versículo chave, meus amores. Sois assim insensatos que, tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne? Então, meus amores, quem já ouviu esse versículozinho? Quem já repetiu? E quem já ensinou por aí esse versículo tão famoso? Vocês começaram bem, começaram na carne, no espírito, na fé, e agora estão terminando mal, estão terminando na carne. Quem já ouviu isso por aí? Pois é, um texto totalmente tirado do seu contexto, e hoje nós estamos aqui com um convidado mais do que especial e a pessoa indicada para nos ajudar a aclarar aí esse texto fora de contexto, porque ele, até mesmo por experiência própria, pode ajudar vocês a entender um pouco mais de como esse texto é ensinado aí fora, pelos falsos mestres, pelo cristianismo moderno. Então, amor... Olá, pessoal. Deus abençoe a todos vocês. E
como a Aline falou, né? Esse texto nós usamos muito, eu particularmente, usava muito nas minhas pregações para ensinar as pessoas que elas não poderiam deixar o altar, de que elas não poderiam deixar a instituição, a igreja, porque elas estariam voltando atrás, né? Elas estariam retrocedendo. Mas você vai entender que esse texto tem nada a ver com isso, totalmente fora do contexto. Mas o próprio Paulo aí, Paulo fica até incrédulo, né, diante dessa atitude dos Gálatas, de tão facilmente se deixar levar por isso, né? Porque eles acreditavam que eles se aperfeiçoariam com a sua natureza humana, quer dizer, com as suas obras, com as suas... Agora, se inclinando para a carne, quer dizer, eles achavam que iriam aperfeiçoar a sua salvação obedecendo leis humanas, quer dizer, leis que não eram de Deus, né? A direção que não vinha de Deus. E eles estavam totalmente enganados. E Paulo, então, ele faz essa pergunta aí retórica porque ele está incrédulo diante disso. E quantas pessoas também que acreditam verdadeiramente que elas estão deixando o altar, então elas estão voltando atrás. Elas estão perdendo o primeiro amor, é o que se usa, né? Está perdendo o primeiro amor, então você agora está deixando de fazer as primeiras obras, deixando de orar como orava, ou saindo da igreja, ou se afastando do altar, que é essa expressão que muitas igrejas usam. Não, agora você está deixando o altar, você está trocando o altar por essas coisas, pelo pecado, ou voltando atrás, ou deixando de fazer sacrifícios perfeitos. Você já fez melhor, né? Você já fez coisa melhor e agora você está retrocedendo. É aquilo, gente. Hoje em dia, o cristianismo moderno, como o Anderson falou, infelizmente, tem atrapado em português? Atrapado em espanhol, né? Tem enredado, piorou, em espanhol também. Enfim, tem enganado os incautos. Ludibriado. Tem deixado ali as pessoas cativas, ali amarradas num compromisso de uma falsa fé, né? De uma fé que o falso evangelho criou, que falsos líderes criaram, de estar sempre movimentando esta fé, agindo esta fé, e que isso significa começar no espírito. Vamos ver o que o texto bíblico fala de novo? Olha só, Paulo diz assim: ó Gálatas insensatos. Vamos ver, o nosso estudo de hoje é textos em seus contextos. Todo o contexto do livro de Gálatas, gente, vocês lembram que eu falei que o livro de Gálatas é um dos principais do Novo Testamento? Vocês têm que ler o livro de Gálatas também, assim como tem que ler o livro de Romanos, tem que ler o livro de Gálatas, porque esse aqui também é Paulo defendendo o Evangelho de Cristo. Então, todo o contexto, capítulo 1, era Paulo defendendo o ministério dele, que ele foi chamado desde antes de ele nascer, desde o ventre materno, para servir ao Evangelho de Cristo. Todo o capítulo 2 é Paulo falando da justificação pela fé em Cristo, ou seja, todo o livro de Gálatas é Paulo defendendo a salvação unicamente pela fé em Cristo. Então, Paulo vem no capítulo 3 e vem com essa expressão: ó Gálatas insensatos. Meus amores, para vocês entenderem, vocês sabem que eu sempre gosto de usar as expressões no hebraico, no grego, só para vocês entenderem aqui a fúria de Paulo. A fúria de Paulo. Paulo perdeu aí como que se diz assim? Quando a pessoa ultrapassa o limite de paciência e ele perdeu as estribeiras, não sei que palavra, ele perdeu a elegância.
ele achou aquilo ridículo, pela forma que ele fala. Ele achou aquela situação uma coisa Não, ridícula. ele estava perplexo. Ele estava perplexo e ele perdeu a elegância. Digamos, Paulo desceu do salto e ele falou: ó, Gálatas insensatos. Essa palavra insensato no original, meus amores, significa imbecis. Exatamente isso. Olha só, Paulo, uma pessoa culta, completamente sabia se expressar. Pela primeira vez ele chama um grupo de pessoas de imbecis. Ó Gálatas imbecis, quem os fascinou? Essa expressão no original, fascinou, significa quem enfeitiçou vocês. Quem embruxou vocês, quem lançou, é como se tivesse lançado um feitiço, uma bruxeria em espanhol. Quem enfeitiçou vocês contra a verdade do evangelho? Olha o que ele fala, eu vou traduzir no original aqui para vocês, tá? Ó Gálatas imbecis, quem vos enfeitiçou? A vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado. Paulo está dizendo aqui, meu Deus do céu, Paulo estava perplexo. Ele disse, meu Deus, foi eu quem ensinei vocês sobre a morte de Cristo na cruz. E vocês creram. Quando eu ensinei vocês creram. Como se vocês estivessem lá, vendo Cristo ser crucificado diante de vocês. Dessa maneira, vocês aceitaram o ensinamento que nós demos para vocês. Era como se Cristo estivesse sendo crucificado diante de vocês. E como que agora, de repente, vocês abandonam este entendimento que vocês tiveram da salvação unicamente por Cristo? Que daí ele vem e fala, vocês começaram no Espírito e agora estão outra vez voltando a querer conquistar a salvação pela carne, pelo esforço próprio? Porque é isso que está dizendo aqui. E ele vem e fala aqui, né? Quem vos embruxou? A vós outros cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado. Aí ele faz uma pergunta. Quero apenas saber isso de vós. Nossa, eu só imagino o Paulo, amor, às vezes quando eu medito nisso aqui, parece assim que eu tô vendo o Paulo cuspindo fogo, assim, sabe, falando. Porque eu sei, porque isso acontece comigo também. Quero apenas saber isso de vós. Recebestes o Espírito pelas obras da lei? Ou seja, vocês nasceram de novo pelas obras da lei? Ou pela pregação da fé? Porque ele estava dizendo, eu preguei Cristo para vocês, eu preguei o Evangelho para vocês. Vocês nasceram de novo, vocês receberam o Espírito Santo de Deus pelas obras da lei, cumprindo as obras da lei? Ou por aquilo que eu preguei para vocês? Olha só, aí ele vem assim, sois assim tão insensatos, sois assim tão imbecis, que tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne? Ou seja, o que acontece? Paulo prega para essa igreja de Gálatas, há uns anos atrás, e esse povo nasce de novo. Esse povo cresce espiritualmente, ou melhor, esse povo ouve o Evangelho, nasce de novo, e Paulo vai embora. Quando Paulo volta, Paulo fica abismado, porque o que acontece? Durante a ausência de Paulo, falsos mestres, falsos líderes entraram dentro da igreja dos Gálatas e tentou fascinar eles, embruxar eles de volta com as obras da lei. Não, vocês podem crer em Cristo e na cruz de Cristo, mas vocês não podem deixar as leis de Moisés. Vocês não podem deixar os ritos de Moisés de lado. Vocês têm que crer em Cristo e continuar e também crer nas obras de Moisés, continuar cumprindo as leis de Moisés. Então Paulo vem e fala, meu Deus do céu, que loucura é essa? Como é que vocês se deixaram enganar tão rápido assim? Vocês aprenderam comigo que a salvação é unicamente pela obra de Cristo na cruz e agora vocês estão aí querendo voltar a agir pelas obras da lei? Vocês começaram no Espírito, na fé, crendo unicamente no que Cristo fez, agora vocês estão querendo voltar a conquistar e a manter essa salvação
pelas obras, pelo esforço, pelos sacrifícios. Então é isso que Paulo está ensinando aqui. E é isso que é completamente ensinado errado por aí, completamente deturpado. Por quê? Porque o que se ensina por aí, como o Anderson já falou, que esse começar no Espírito é começar agindo essa fé, né? Inclusive os Gálatas, eles queriam aperfeiçoar, né, a obra redentora de Cristo, que foi o sacrifício perfeito, com seu esforço. É isso que eles queriam fazer. Por isso que Paulo diz aí, agora vocês estão terminando na carne, quer dizer, eles estavam querendo, em outras palavras, dar uma forcinha, né? Olha, o Senhor Jesus sacrificou, mas a gente vai aqui aperfeiçoar isso. Sabe lá o que é isso? É o que muitos tentam fazer, não vamos aperfeiçoar o que o Senhor Jesus fez. Vamos dar uma força. Ele disse que está consumado, mas a gente tem que empurrar um pouco aí a carruagem, vamos fazer um sacrifício. E inclusive, é o que eles estavam fazendo com a igreja de Gálatas, judaizando aquele povo, quer dizer, eles estavam voltando, retrocedendo nesse ponto, porque eles estavam voltando às práticas de obras, de sacrifícios, de circuncisão e tudo isso. Em outras palavras, Paulo disse, agora vocês estão se aperfeiçoando na carne, quer dizer, vocês querem anular o que o Senhor Jesus fez na cruz? Então hoje nós entendemos, dentro desse contexto que a Aline acabou de falar e que ficou muito bem claro, nós entendemos que esse terminar na carne é isso. As pessoas estão dentro das igrejas e estão querendo mostrar com o seu esforço, com as suas obras, com os seus sacrifícios, com as suas caridades, e se apoiam em cima disso, dizendo, não, vou garantir a minha salvação porque eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que me doar na igreja, eu tenho que fazer algo, eu tenho que aparecer, eu tenho que, né? Então, eu não sei se você está entendendo ali, mas é isso que eu vejo que Paulo está enxergando aí, e por isso essa fúria de Paulo contra essa situação dos Gálatas aí, né? É que assim, gente, Paulo pregava Cristo e a obra de Cristo com toda a força, E era, uma vez tu falou isso e eu achei bem legal, é como aquele pai que quer proteger o seu filho de um bandido, de um assassino. Sim, sim. Porque os falsos profetas são assassinos. Os falsos profetas são assassinos de almas, assassinos. Por quê? Porque eles desviam as pessoas do caminho de Cristo, do caminho da verdade, do caminho de confiar unicamente na obra de Cristo, para a pessoa confiar em si próprio. E isso significa condenação eterna. Exato, eles estão aí, muitos estão aí achando até que tem um chamado, uma vocação, né? Que são de Deus. Mas tem o espírito do anticristo, porque estão obstinados a isso. Outros inconscientemente, mas estão sendo enganados e levando outras, quer dizer, enganando, levando outras pessoas a serem enganadas. Alguém perguntou hoje, né? Como é que eu vou saber, né, qual é o falso evangelho? Fala, só tem uma forma, é você conhecendo o verdadeiro evangelho. Aí você vai identificar qual é o falso evangelho. E é isso que Paulo estava mostrando aí. Ele estava vendo aqueles Gálatas como um filho. Se você tivesse aí uma câmera e você pudesse vigiar o seu filho 24 horas, se você percebesse que um sequestrador, alguém, um pedófilo se aproximasse do seu filho, você fazia de tudo para, de alguma forma, para ele sair dali, para ele fugir daquele sequestrador. Não faria isso? É isso que Paulo estava fazendo com os Gálatas, exortando, abrindo os olhos dele, gritando se pudesse ali, com todas as forças e com toda a paixão para que eles não caíssem nessas ciladas. Então, claro, nós vivemos hoje dentro de um cristianismo moderno. As pessoas querem a coisa pronta. Alguém que use a Bíblia para dar uma resposta pronta. Deus hoje é tratado como um self-service. As pessoas querem rápido, as pessoas querem uma palavra bonita, querem uma música bonita, elas querem uma palavra de motivação que massageie o seu ego, é isso que elas querem. E esses Gálatas estavam caindo justamente nesse erro. Eles estavam pegando as coisas prontas, aquelas mensagens prontas dos judeus que estavam ali para judaizá-los, né? Eles
eles estavam sendo embruxados, fascinados, enfeitiçados por falsos profetas, por religiosos que estavam querendo fazer com que eles voltassem às velhas práticas, à prática das velhas obras, para se salvar e se manterem salvos. E é contra isso que Paulo está lutando. Paulo disse, não, a gente não pode anular. Se a gente voltar no capítulo 2, no versículo 21, diz assim, não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Olha o que Paulo está dizendo aqui. Nós não podemos anular a graça de Deus. Porque se a salvação é pelas obras da lei, Paulo repreendendo os Gálatas, se a salvação é pelas obras da lei, então Cristo morreu em vão. Para que Cristo, que burrice é essa? Que plano estúpido seria esse de Deus, de mandar o filho dele vir morrer na cruz, se a justiça fosse pela obra da lei? A lei já estava em vigor, então continuasse cumprindo a lei, se fosse o suficiente, se fosse o que realmente salvaria. Mas lá embaixo, no versículo 10, diz assim, Paulo falando para os Gálatas, né? Tantos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição. Tá vendo por que Paulo tá tão revoltado com os Gálatas, que disse, meu Deus do céu, vocês creram em Cristo para salvação, e agora vocês deixaram esses falsos profetas, esses cães, esses anticristos entrarem dentro da igreja e enganar vocês para vocês voltar para as obras da lei e anular a graça de Deus, anular a cruz de Cristo e dar valor para a lei. Meu Deus do céu, será que vocês não sabem que quem está debaixo da lei está debaixo de maldição? E quem está debaixo de maldição está longe de Deus e está condenado ao inferno? Paulo, meu Deus do céu, o que eu vou ter que fazer com vocês, filhinhos? Paulo estava revoltado, gente, e é essa mesma revolta que a gente tem quando a gente vê esse falso evangelho sendo pregado por aí, esses falsos mestres ensinando, dizendo para as pessoas que começar no Espírito é agindo a fé, movimentando a fé, fazendo um sacrifício, que vocês começaram bem, vocês sacrificavam, vocês oravam, vocês jejuavam, vocês vinham na igreja todo dia, vocês faziam isso e aquilo, e agora vocês estão terminando na carne, estão caindo no pecado, estão deixando de sacrificar, já não fazem as mesmas obras, né? Como o Anderson falou, vocês já não fazem as mesmas obras que faziam antes, agora estão se afastando do altar. Cuidado, hein? Vigia, o diabo vai te pegar. Não, meus caros, o diabo vai te pegar se tu continuar crendo na tua força do braço, te aperfeiçoando nas obras, na tua obediência, na tua fidelidade no dízimo, na tua fidelidade no sacrifício, enfim, confiando na tua carne. Aí sim, o diabo vai te pegar. Até porque se alguém pudesse fazer um perfeito sacrifício, uma perfeita oferta que seja, então o Senhor Jesus já não seria o perfeito sacrifício. E é o que está escrito em toda a Bíblia. Todo o Antigo Testamento mostra isso. Isso até é um outro assunto, né? Para um outro texto fora de contexto, mas só para você entender que aqui Paulo está chamando aqueles filhinhos ali para que eles despertem, para que eles abram os olhos. E para isso ele teve que ser duro, radical, ele teve que se enfurecer contra aquela situação. E como nós também nos enfurecemos quando vemos a pessoa totalmente enganada dentro das religiões, dentro das igrejas, ouvindo respostas muito prontas, ouvindo coisas que são fábulas, que são feitiços, que enfeitiçam verdadeiramente aquela pessoa, porque ela está caminhando para o abismo e para ela está tudo certo, está tudo bem, né? E elas ficam contra a gente, né? E elas ficam, porque aqui houve até uma desavença entre eles, porque eles quiseram dizer, olha, você não é de Deus não, Paulo, você está aqui, os falsos mestres ali ficaram revoltados, indignados com Paulo, e chamando Paulo de falso profeta, dizendo que ele não era de Deus, que não tinha chamado coisa nenhuma. E Paulo foi chamado pelo próprio Senhor Jesus. A epístola começa ele falando do chamamento dele. Eu fui chamado, quer ver? Quanto, porém, ao que me separou, lá em Gálatas capítulo 1 mesmo, no versículo 15. Quanto, porém, ao
que me separou antes de eu nascer e me chamou por sua graça, aprove a ele revelar seu filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios sem detença. Então não consultei nem carne nem sangue, nem subi a Jerusalém. Enfim, é que ele fala, né? Que ele segue para pregar o evangelho. Quem separou Paulo para pregar esse evangelho da graça? Que o mundo aí diz que é uma... O mundo não, né? Alguns engraçadinhos, como tu disse outro dia, alguns sem graça, dizem aí que é uma desgraça. Quem chamou Paulo para pregar esse evangelho da graça, salvação unicamente por Cristo, foi o próprio Senhor Jesus. É porque quando você fala da graça, né, do Senhor Jesus, e isso significa um favor imerecido, que nós não merecíamos. Quando se fala desse evangelho da graça, que é o verdadeiro evangelho, então tira o foco totalmente do ser humano. E o nosso ego gosta de aparecer, gosta de um afago, né? O ser humano gosta de uma luzinha, de uma luz para ela também. Não, Jesus morreu na cruz, mas tem que ter uma luz aqui em mim. Não, tem que aparecer, alguma coisa em mim tem que ter, ressaltar, né? Então, quando nós pregamos o evangelho da graça, do verdadeiro evangelho, tira essa luz totalmente do ser humano. Nós não temos parte nenhuma na nossa salvação. Nós somos salvos pela misericórdia, pela graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pelo nosso maravilhoso Senhor Jesus. Então, quer dizer, quando nós pregamos esse verdadeiro evangelho, vai causar um desconforto, vai causar uma indignação, porque as pessoas querem aparecer de qualquer maneira, elas querem mostrar obras, elas querem ser eficientes, elas querem dizer, não, eu sou boa também, né? O ser humano tem essa necessidade, né, de ser reconhecido. O ser humano tem essa necessidade de aprovação, de ser reconhecido. Então, quando ela ganha... Gente, olha só, vamos dar um exemplo, eu gosto de dar exemplo. Quando o ser humano tem tanta essa necessidade de aprovação, de ser reconhecido, e que até, por exemplo, quando a gente ganha um presente, a gente não sabe ganhar nada, gente. Não sei, Anderson, vê se tu consegue me entender, não sei se as pessoas vão me entender, porque talvez eu não consiga me explicar. Mas o ser humano não sabe receber nada de graça. Nós nascemos num mundo tão escravizado pelo diabo, tão que jaz no maligno, o espírito do anticristo reina nesse mundo, que o ser humano não sabe ganhar nada. Até quando tu ganha um presente, o que tu fala? A primeira coisa que tu ganha um presente. Ah, obrigada, não precisava. A pessoa fica sem graça, assim, sabe? De ganhar alguma coisa, que a primeira coisa que ela fala, ah, tá bom, obrigada, mas não precisava. Ela já fala logo assim, porque ela não sabe ganhar nada. Ou então, eu mereci algo melhor, né? Não, também tem esse, né? Puxa, pô, só isso. Amigo secreto, principalmente. Pô, mereci algo melhor, né? Pô, peraí. Quer dizer, nem isso. Quer dizer, o ser humano gosta de ficar no centro. Ele qual é a palavra? Excêntrico, né? Porque ele está fora do centro, que é o Senhor Jesus, mas é o centro dela. Ela quer aparecer. Ela gosta de luz, ela gosta de ser reconhecida, ela gosta de respeito. Me respeita porque eu sou fulano de tal. Me respeita porque eu tenho autoridade, né? Como eu muitas vezes já falei até. No ungido de Deus ninguém toca, não. Sou de Deus. Ó. Quer dizer, isso é impor, né? É querer aparecer, querer impor autoridade, isso é até querer ser uma celebridade, né? Porque todo mundo gosta disso. Então, quando nós pregamos o evangelho da graça, acaba com isso. É zero eu, é zero ser humano, é zero humanidade. Nós estamos aqui no contexto de textos em seus contextos, falando da defesa de Paulo do verdadeiro evangelho contra os judaizantes que estavam tentando enganar esse povo aqui de Gálatas. Então, do que nos acusam aí fora? Para tentar colocar as pessoas contra a gente, colocar em xeque aquilo que a gente prega. Exatamente como fazia com Paulo, que pregava a graça. Nós pregamos a graça. Zero sacrifício humano. Zero sacrifício meu e teu. Zero obras. Zero obras. Então, do que nos acusam aí? Para fazer as pessoas ficar contra a gente?
Que, cuidado com esses aí que são contra o sacrifício, hein? Cuidado com esses aí que querem as coisas fácil, que acham que só crer no que Jesus fez, crer é suficiente. Então daí eles vivem no oba-oba. Cuidado com esses que são contra o sacrifício. Aí eles fazem uma lavagem cerebral na pessoa para dizer que a gente é contra sacrifício porque a gente quer facilidade. É isso que o Anderson sempre gosta de falar e eu quero só aclarar para que fique muito claro. Eles nos acusam de ser contra sacrifício, mas no sentido de que nós queremos viver na facilidade. Que uma vez salvo para sempre, então não me preocupo com mais nada. Salvo pela graça, então não preciso fazer mais nada. Não é nada disso. Nós somos sim muito contra o sacrifício nosso, da força do braço, porque não precisa. Gente, qualquer pensamento de fazer qualquer coisa para acrescentar a obra de Cristo é pecaminoso, vai nos condenar ao inferno. Então, por isso que a gente é completamente contra qualquer sacrifício e obra humana para salvação. Porém, não é isso que a gente ensina. Que só porque somos salvos pela graça, a gente vai viver de qualquer jeito e não vai fazer mais nada. Não, ao contrário, quando a gente nasce de novo, é o que eu sempre digo, e vocês sabem, vocês me acompanham aqui no canal, os vídeos todos falando, a salvação é pela graça, mas a salvação é o pacote completo. E ela vem com boas obras, sacrifício não. Sacrifício, meus amores, se tu quiser fazer o que a Bíblia fala, esquece essa palavra, tira essa palavra da tua boca, tira essa palavra da tua vida. O único momento que tu pode usar a palavra sacrifício é para se referir ao sacrifício de Cristo, teu nenhum. Mas é o que o Anderson quer dizer, é que as pessoas colocam, os falsos profetas querem colocar as pessoas contra a gente, dizendo para eles terem cuidado com a gente, porque nós pregamos contra o sacrifício. E realmente, pregamos mesmo, contra o sacrifício humano, salvação por boas obras. Mas isso não significa que vamos viver de qualquer jeito. Nós não somos daqueles que vivemos no oba-oba da salvação. Somos aqueles como Paulo era, como os discípulos eram, que vivemos de acordo à santidade da Bíblia, praticando boas obras, fazendo as nossas ofertas, ajudando as pessoas que necessitam, de fato e de verdade ajudando, não aparência de ajuda, só para ter um nome nas redes sociais e dizer, olha como a gente faz. Não. É ajudando de verdade sem mostrar para ninguém, porque isso é o que a Bíblia ensina, entende? Então nós não somos contra a obedecer a Bíblia, porque a Bíblia fala das ofertas, a Bíblia fala de ajudar a igreja, ajudar as pessoas, a dar uma palavra de conforto, de alívio, fazer uma oração pelo próprio. A Bíblia ensina isso e a gente vive isso, mas a gente vive isso da maneira correta. Então, é nesse sentido que a gente sempre fala, né, com relação ao sacrifício. É um dever de todos ajudar, né? Os pobres, os necessitados. Toda a igreja verdadeiramente bíblica, ela está preocupada com as viúvas, com os pobres, com os necessitados. Isso é um dever, mas a salvação não deriva daí, não deriva de ajudar pobres, de fazer doações. Isso é muito louvável, fazer tudo isso, mas não para aparecer. Vou fazer isso para ajudar verdadeiramente, né? Foi por isso que Jesus falou para o jovem rico, então vá lá, tá bom, você está preocupado em fazer boas, ser bom, então vá lá, vende tudo que tem e dá aos pobres, porque o Senhor Jesus sabia que não estava nem aí, nem preocupado com ninguém, ele queria ser bom, né? Mas quando a gente fala dessa forma, é porque queremos dizer o que a Bíblia diz, que a salvação não deriva de nada disso, de batismo nas águas, de boas obras, de caridade, de ser muito bom, de ser uma pessoa muito caridosa. Não, isso é um dever de todo mundo, de governo, de igreja, de todos os cristãos, fazer essas obras, mas por amor mesmo, para ajudar o próximo, né? Agora que a gente está falando disso, né, que é uma obrigação do governo, das igrejas, e até é importante, até teve um dia que tu falou isso, acho que foi numa live nossa, né, que eu não sei se as pessoas sabem disso, eu acho que é interessante elas saber que no estatuto de uma igreja, vocês sabem por que igreja não paga imposto? É importante, vamos falar sobre isso? Sim. Já que entramos nessa história de boas obras para aparecer, que era o que os religiosos aqui queriam fazer, vocês sabiam que no estatuto
de uma igreja evangélica, de uma igreja cristã, está lá que ela é obrigada a fazer boas obras, a fazer ações sociais, seja em orfanatos, asilos, creches, comunidades, hospitais, presídios, ela é obrigada a fazer isso, faz parte, e que é justamente por essas boas obras sociais que ela não precisa pagar imposto para o governo? Vocês sabiam disso, meus amores? Igreja cristã evangélica não paga imposto para o governo, não paga, mas em contrapartida ela tem que fazer boas obras. Vocês sabiam disso? Por isso que daí vocês veem aí, aparentemente, muito boas obras de determinadas igrejas, né? Cristãs, estando aqui, estando lá, porque é uma maneira de elas se livrarem dos impostos, porque é uma obrigação, porque tá lá. Se ela não cumprir isso, ela vai ter multa, ela vai ser retalhada e vai ter sérios problemas com o governo. É por isso que tem muita igreja aí, que nem igreja é, instituição, fazendo boas obras e botando na televisão, nos jornais, nas mídias, Facebook, em tudo, para mostrar que está fazendo boas obras, mas está fazendo nada mais porque tem que fazer. É o que mais tem, né? Muitas pessoas aí de grande notoriedade nesse mundo, nesse país, fazem boas obras. Até artista, até jogador de futebol. Tudo para compensar no fazem imposto de renda. Boas obras. Mas para ter, tem seus favores, né? Então, mas... porque tu sabe que os famosos, quando eles fazem doações, desconta no imposto de renda deles, claro, né? Sem Aí no dúvida. final do ano eles não precisam, no início do ano eles não precisam pagar tanto imposto de renda. Meus amores, mas só... ninguém cumpre isso aqui por amor de verdade, só filho de Deus. Só filho de Deus faz sem mostrar nada pra ninguém. Vai lá, ajuda, vai lá e dá, vai lá e faz. A mão direita dá e a esquerda nem ficou sabendo, porque realmente obedece isso aqui. Pois é. E é importante que você entenda esse verdadeiro evangelho. E quem está disposto a pregar esse verdadeiro evangelho vai ser apedrejado como Paulo. Paulo, né? E, falando dele, né? Quer dizer, não tem como você que realmente quer pregar esse verdadeiro evangelho, como ele é, límpido, perfeito. Então, você vai sofrer, nós vamos sofrer o ataque e todo tipo de retaliação por conta disso. Mas nós queremos, como pais, né? Como Paulo estava ali, como um pai querendo tirar aqueles filhos daquela condição. E é isso, né, Aline? Acho que... E para terminar, no versículo 11 aqui do capítulo 3, Paulo fala assim: é evidente, olha só, gente, é evidente, é um fato, é um hecho, é algo certo, seguro, que pela lei ninguém é justificado diante de Deus. Ou seja, ninguém é salvo pela lei. Porque está escrito: o justo viverá pela fé. Como Paulo gostava de usar. Sabe que Paulo fala praticamente essa frase em todas as cartas dele, né? Fala em Romanos, fala aqui em Gálatas, o justo, em Hebreus. O justo viverá pela fé. Que fé é essa, meus amores? A fé unicamente colocada na obra de Cristo na cruz. Paulo repete: pelas obras da lei ninguém vai ser salvo, meus amores, ninguém vai ser justificado. O justo vive pela fé. E que fé é essa? É dar tudo que tu tem? É nunca abandonar o altar? Nunca sair de uma instituição? Deus me livre sair daqui, porque só aqui presta, só aqui é bom. O resto são tudo caído, tudo endemoniado. Não, meus amores. Essa fé é colocada em Cristo, na obra de Cristo na cruz. Essa é a única fé bíblica, a única que existe. Então, para que fique bem claro, nesse nosso vídeo de textos em seus contextos, é que muito se usa por aí que esse começar no Espírito é agir a fé, praticar através de uma obra, através de um sacrifício, de uma ação. E que terminar na carne significa abandonar essa fé, desanimar, desistir do altar, parar de sacrificar, deixar de frequentar uma determinada instituição, que isso é terminar na carne.
Não, nada disso. Paulo está dizendo aqui que começar no Espírito significa começar crendo no Evangelho, começar crendo realmente naquilo que Cristo fez. E que terminar na carne significa abandonar essa confiança na obra de Cristo e começar a confiar em si mesmo, na força do braço. E ele fala, quem confia na força do seu braço nunca será justificado, porque aqueles que estão debaixo da lei, ou seja, debaixo da confiança do seu esforço próprio, está abaixo maldição. E essa maldição é a condenação eterna. Então, mas isso aí. E aquele que não está debaixo dessa graça, está debaixo, como a Aline falou, de uma maldição. Não foi justificado. Se não foi justificado, pode estar na igreja. Pode fazer muitas boas obras, ter 500 anos de igreja, mas se ela não foi justificada pelo sacrifício do Senhor Jesus, ela continua debaixo da maldição. Pode morrer cheia de título, cheia de bênçãos, mas ela está perdida para sempre se essa pessoa não nascer de Deus. Por isso, o Senhor Jesus morreu na cruz para ser propiciação, quer dizer, para eliminar de uma vez por todas, né, o pecado e salvar, quer dizer, a fé, a única fé bíblica é a fé salvífica. E nós gostaríamos de fazer uma oração por todos também e também avisar que nós temos uma live toda terça-feira às 8 horas da noite falando de um tema em específico e durante a semana estaremos então divulgando nas nossas redes sociais o tema que estaremos abordando nessa live. Você pode se inscrever aqui, o canal oficial das lives é o Anderson Oliveira Oficial. Você pode entrar aqui na descrição e se inscrever no canal e nos acompanhar terça-feira agora, às 8 horas da noite, tá bom? Vamos entrar em oração, vamos falar com Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em o nome do Teu Filho amado, Senhor Jesus Cristo, o único Salvador, o único que se entregou por nós na cruz do Calvário, meu Pai. Nós te pedimos agora por todos aqueles, meu Deus, que se encontram perdidos, confusos, aflitos, meu Pai, depressivos, aqueles que carregam dentro de si um vazio existencial muito grande, meu Pai. Essa pessoa, meu Deus, que não te conhece, meu Pai, conhece de ouvir falar, conhece por mensagens pela internet, pelos livros que ela já leu, mas não te conhece pessoalmente, meu Pai. Meu Deus, que esse evangelho chegue até elas, meu Deus, para que ela seja ressuscitada, para que ela saia dessa condição, meu Pai, que as tuas mãos poderosas cheguem, meu Deus, até ela, que está no hospital, que está no presídio, que está se drogando, se viciando, e que ela parou diante desse vídeo, meu Pai. Alguém mandou esse link, alguém, meu Deus, compartilhou com ela, ou ela entrou no canal do YouTube e lá ela se deparou com esse vídeo. Que agora, meu Pai, o Senhor faça a tua obra regeneradora dentro desse coração. Tira, meu Pai, essa pessoa dessa condição de morte, de desespero, de sofrimento, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que a tua misericórdia, a tua graça chegue até elas. E todo aquele que assim crer, diga amém. E graças a Deus. Amém. Graças a Deus. Então, né, Aline, foi um prazer muito grande aqui. Muito mais prazer se tratando da palavra de Deus, do verdadeiro evangelho, né? Estar com todas essas pessoas. É isso aí, meus amores. Então, este aí foi mais um vídeo de textos em seus contextos. Compartilha, envia esse vídeo, essa mensagem para outras pessoas que vocês sabem que estão aí escravizadas, debaixo da maldição da lei. A gente se vê e até a próxima.